Vamos continuar falando de política, vamos continuar falando de eleição, mas agora sobre a disputa dentro das quatro linhas, como costuma Como deveria dizer, ser, né? Apenas. Exatamente. Bom, as convenções partidárias começaram essa semana. 2 candidatos já foram oficializados, né, como candidatos à presidência da República, são agora formalmente candidatos, Ciro Gomes na quarta e Luiz Inácio Lula da Silva ontem. A gente vai conversar um pouquinho sobre a corrida eleitoral e convidamos para nos ajudar a cientista política Deise Chiocari. Deise, tudo bem? Bom dia para você, hein? Bom dia. Deise, eu queria começar pela primeira convenção, a convenção do PDT, lá na quarta-feira. Ontem, inclusive, a gente conversou aqui com o Carlos Lupe, presidente do PDT, né? E eu perguntei a ele se o candidato, Ciro Gomes, não estaria indo longe demais nas críticas que está fazendo, tanto ao ex-presidente Lula, menos, é claro, ao ex-presidente ou ao atual presidente Jair Bolsonaro, né? Candidato à reeleição, com quem ele dificilmente vai se vincular no segundo turno, mas se o tom do Ciro Gomes pode surtir algum efeito de igualar Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, como se eles fossem a mesma coisa, cada um com as suas diferenças, né? Defendendo pautas da esquerda, pautas da direita, mas Ciro disse que todo mundo é igual, só ele é diferente e só ele pode derrubar os dois. Isso diz alguma coisa para um eleitor que já parece tão decidido a votar ou no Bolsonaro ou no Lula, Deise? Rafael, o problema do Ciro, ele tem muitos pontos positivos. Por exemplo, na convenção dele, ele apresentou propostas efetivamente, que é uma coisa que a gente está carente, né? A gente tem visto, eu estava vendo vocês falando com a Basília aí, eu achei maravilhosa essa pauta do TSE de dar uma resposta à violência nas eleições. E o Ciro fez uma coisa muito boa na convenção dele, que foi apresentar propostas, né? Ele falou do fim da reeleição, fim do teto de gastos, falou de uma possibilidade de uma reforma tributária que a gente precisa muito, mas o Ciro também, por outro lado, ele é muito prolixo, então a mensagem dele não chega nas pessoas. Essa coisa de tentar equiparar o Lula e o Bolsonaro é uma tentativa válida dele de aumentar os votos, mas o maior problema do Ciro hoje é que ele não consegue chegar, ele não consegue sair daqueles apoiadores dele. Conseguiu isso uma vez numa campanha, é a quarta vez que ele vai para a presidência da República, né, que ele é candidato, mas ele não encaixa o discurso dele. Na convenção ele citou até literatura e aí ele faz umas comparações que não chega para o eleitor. Se tu der uma olhadinha nas pesquisas, Rafael, a nossa identificação partidária aqui no Brasil, ela varia entre 40% e 50%. Isso é um índice muito baixo. E o que isso significa? Que o eleitor brasileiro, ele vota no personagem político e o Ciro não consegue fazer a mensagem dele chegar. Tem que aparecer alguma coisa muito diferente do que está aí para tirar voto de Lula e Bolsonaro, que são 2 personagens tão fortes. E o Ciro não consegue romper essa barreira. Já 4 vezes que ele tenta e 4 vezes que ele não rompe. Deve ficar, pelas minhas expectativas, pelo que eu estou vendo e lendo do Ciro, eu não acredito que ele passe de 10% na campanha eleitoral, porque ele não rompe essa linha, sabe? Ele não sai dessa barreira. Ô Deise, meu bom dia também para você. É sempre muito bom te ouvir aqui no Novo Dia, viu? Vou pedir para a gente seguir nessa linha, falando aí de terceira via, né? Porque a gente viu a oficialização de Ciro Gomes na quarta-feira, sem um vice ainda. Teremos Simone Tebet aí nas próximas horas também, confirmada no MDB também, sem seu vice. Eu queria te ouvir sobre essa presença, né? Ou essa ausência até aqui de um nome de um vice e essa expectativa, se isso é capaz de ajudar a alterar alguma coisa nessas iniciativas da terceira via. A terceira via, ela nunca funcionou aqui no Brasil, né? Desde o ano passado a gente vem falando isso, desde que especialmente o ex-presidente Lula oficializou que seria candidato, porque esses momentos de crise política, né, Stephanie, eles normalmente indicam um candidato ou indicam um possível presidenciável num tom de salvador da pátria. A gente tem visto nos últimos anos movimentos de crise política aqui. Então, quando a esquerda estava no poder, a gente viu a corrupção, a gente entrou no momento de crise, né, as jornadas de junho, e aí a gente elegeu um suposto salvador da pátria.
pátria, que foi o presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente também vive um movimento de crise política, né? De novo, choque inflacionário global, a pandemia, a guerra na Ucrânia. E aí, esse momento de crise e essa polarização, ela exige de novo um salvador da pátria. E a gente tem dois candidatos muito fortes, que são o Lula e o Bolsonaro, que eles não têm nem eleitores, eles têm seguidores. Então, isso define muito o jogo político e a impossibilidade de entrar uma terceira via. Some-se a tudo isso essa indefinição do MDB, né, que apoia o ex-presidente Lula em 11 estados. É claro, o MDB está preocupado com a sobrevivência partidária também, né, já que foi um partido que encolheu muito. Tem esse contrato com o PSDB, né, na chapa da Simone Tebet, então é muito difícil quebrar isso, mas ele tem que garantir a sobrevivência. Então, essa própria indecisão do MDB acaba praticamente enterrando a possibilidade de uma terceira via. As convenções estão acontecendo, mas ainda tem muita coisa a ser definida até o pleito eleitoral. E aí, nos 45 dias, né, cada frase, cada suspiro, cada gesto importa, então muita coisa pode mudar. Mas até lá eu acho que ainda tem muita coisa para ser resolvida. E a terceira via, ela não deve decolar. É um projeto que precisa ser sustentado por algum tempo, não é de uma hora para outra. Infelizmente, nessas eleições, a gente não vai ver isso. Então, Deise, a gente é prova aqui de que você tem falado nisso já há muito tempo, né? Desde o ano passado, da dificuldade de que alguém que não seja o Lula ou o Bolsonaro se viabilize nessa eleição de 2022. E os políticos também sabem muito bem disso e percebem, né, como a gente costuma dizer, o cheiro do poder, né? E não sentem isso nem na Simone Tebet, nem no Ciro Gomes, como não sentiram no Sérgio Moro, no Luciano Huck, enfim, numa infinidade de possíveis candidatos. E agora o que a gente está vendo uma espécie de ataque especulativo dos candidatos bem colocados contra os partidos que ainda têm candidaturas que mostram dificuldades para se viabilizar. Nessa semana teve a reunião aqui em São Paulo de uma parte relevante do MDB, especialmente diretórios do Nordeste, vieram para tentar aproximar Temer de Lula, surgiu a possibilidade de adiamento da convenção da Simone Tebet. O Ciro enfrenta esse mesmo problema, né? Tanto é assim que não consegue encontrar uma vice, um partido aliado. Há um cerco aos eleitores do Ciro, inclusive tentando antecipar aquela ideia do voto útil do segundo para o primeiro turno, não é? Você acha que os políticos, especialmente, vão resistir a essa tentação de, mesmo que sejam mantidas outras candidaturas, de que elas caminhem sozinhas e os políticos migrem para onde eles estão sentindo o tal do cheiro do poder que pode garantir o futuro político deles? Rafael, tu falou praticamente tudo. A gente tem um sistema político brasileiro que foi evoluindo, bem entre aspas, que a gente chama de partidos catch-all. São os partidos que pegam tudo, né? O único fim do partido político em si, da organização partidária, é chegar ao poder, né? Isso é manutenção de Estado, né? É o fim último da política. Mas os partidos brasileiros, eles são reconhecidamente, esses partidos pegam tudo. Então, é como tu falou, eu acho muito difícil eles se negarem a apoiar duas candidaturas que estão praticamente definidas para um possível segundo turno. Eu acho difícil, mesmo com voto útil, ganhar em primeiro turno. É claro que existe a possibilidade, mas justamente pela força dos dois principais líderes, eu acho muito difícil a campanha ser decidida em primeiro turno. Aqui é Brasil, mas essa constituição partidária brasileira, ela provavelmente não vai deixar que esses partidos menores eles se distanciem. Podem até perdurar num primeiro turno, como o MDB, de repente garantir a candidatura da Simone Tebet por causa dessa convenção com o PSDB, são dois partidos que tentam sobreviver agora, mas eventualmente no meio dessa campanha política a gente vai ver esses partidos menores cedendo, né? Tem a candidatura do Luciano Bivar, que o Luciano está com bastante tempo de TV, então ele acredita que possa se tornar nacionalmente conhecido, mas também não deve resistir à campanha eleitoral e eventualmente vai apoiar o A ou o B, né? Não tem como, assim, o sistema político brasileiro partidário, ele não permite essa independência toda, né?
É, nosso sistema complexo, né, Deise? Vou trazer para cá para a gente continuar conversando contigo. A Basília Rodrigues também tem pergunta para te fazer, né, Basília? Vai daí. Oi, exatamente. Tudo bem, Deise? Acho que você, das nossas entrevistadas, é uma das mais didáticas. Você fala de maneira muito desenrolada sobre esse novelo que a gente cobre aqui, que é a política. Obrigada pela entrevista. Olha só, a minha dúvida, eu gostaria de saber as suas impressões, é o quanto atos de violência a gente vem acompanhando semana após semana, um acolá, e o mais grave que se deu até aqui, o assassinato do Marcelo Arruda, o quanto disso influencia no convencimento do eleitor, né, sobre votar em quem. E passados 4 anos, desde o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, né, que ele foi atingido por uma facada, você avalia que o eleitor hoje, de 2022, ele está sensível a mudar o seu voto ou considerar estes atos de violência também na hora de definir o seu voto, quem ele quer apoiar? Bom, Basília, também é um prazer falar contigo, eu gosto muito do teu trabalho. Eu gostaria que fosse assim, Basília. Eu gostaria que o eleitor estivesse sensibilizado com essa violência. E eu acho muito importante isso. Eu sou mais velha que vocês, acompanho política há pelo menos 20, 25 anos. E esse é um dos pleitos eleitorais que eu tenho visto desde a redemocratização mais perigosos que eu tenho acompanhado. Eu nunca vi a violência nesse ponto. Mas, deixando de lado o que eu penso, por que eu acho que essa violência ela ainda não chegou no eleitor? Porque eu até estava lendo um trabalho publicado numa revista científica antes de falar com vocês, e eu estava atualizando esses dados sobre o sistema partidário brasileiro, e eles indicavam que a maior parte da população, ela é o que a gente chama de déficit motivacional, não tem vontade de participar da política. E também uma pesquisa mostrava que 80% dos jovens que foram entrevistados, eles disseram que a política ela é feita por pessoas que não estão nem aí pra gente, uma elite que está completamente desconectada do Brasil. 80% dos jovens entrevistados numa pesquisa da agência Senado, se eu não me engano, Basília. Então, isso indica que o eleitor ainda não está muito conectado com a política. E isso deve acontecer realmente nos 45 dias de eleição, justamente por esse déficit motivacional que a política brasileira gera na população, né, que é a maior parte do eleitorado. Então, eu acredito que a diferença toda vai ser durante o período eleitoral, durante os 45 dias, né? A nossa política, ela é muito emotiva. A gente sabe que muitas das pessoas, elas decidem o voto já, às vezes na última semana e no último dia, né? Então, eu realmente acho essa medida do TSE fundamental. Eu confesso que dá até um alívio saber que vai ter alguma medida em relação a isso, porque a gente teve a semana passada muito grave na política e agora eu já vejo outros assuntos sendo pautados e essa questão da violência é deixada um pouco de lado. Isso vai voltar nos 45 dias. Os dois principais líderes e terceiro candidato, eles vão voltar com discursos mais agressivos e mais reativos. Então, essa medida do TSE é fundamental. Mas eu não acredito que ela chegue no eleitor por causa desses números que eu vi, por causa desse déficit motivacional com a política. Então, depende muito de como que os candidatos vão trabalhar isso durante a eleição, né? Infelizmente, mas que bom que o TSE tomou alguma medida. Deise Chiocari, cientista política, nos ajudando mais uma vez a entender o momento que estamos atravessando. Deise, muito obrigado, bom trabalho para você, boa sexta e até a próxima, que seja breve. Bom dia, gente, bom trabalho para vocês também. Obrigada, Deise, sempre muito bem-vinda aqui.